O ex-ministro Ciro Gomes, na ânsia de ocupar o lugar de Lula como possível adversário do presidente Jair Bolsonaro, resolveu falar a verdade em alguns momentos. Em entrevista ao Valor, afirmou: "Eu vou para cima dele, é o maior corruptor da história brasileira", em referência a Lula. Ciro fez uma leitura singular da última pesquisa Datafolha, que o colocou com 6% das intenções de voto nas eleições de 2022. Ele minimizou o próprio resultado e disse que ainda há indefinições sobre os possíveis candidatos, incluindo Luciano Huck, João Dória e Sérgio Moro. Por isso, esses 6% não poderiam ser levados a sério. No entanto, o pedetista tratou como verdadeira a alegada queda de votos do presidente Jair Bolsonaro, apresentada pelo Instituto. Para Ciro, Bolsonaro está derretendo. O ex-governador do Ceará ressaltou também que o Brasil vive, segundo ele, aspas, a pior crise da história com o encontro de um vírus perverso com um governo genocida e incompetente. Augusto. Bom, quanto à pesquisa Datafolha, eu publiquei um texto aí lembrando alguns levantamentos publicados pelo Datafolha às vésperas da eleição de 2018. O melhor deles, no dia 28 de setembro, dava o Bolsonaro pouco acima do Haddad e ali é que veio aquela informação, entre aspas, hoje clássica, né? Bolsonaro perde para todo mundo no segundo turno. Perderia para o Alckmin, perderia para o Ciro. Isso é um ponto. A gente tratar como verdade anunciada uma pesquisa do Datafolha significa que ou o Brasil é o país dos desmemoriados definitivamente, ou a gente gosta de esquecer a cada pesquisa Datafolha o que disse a pesquisa Datafolha anterior. Só pode ser isso. Eu não confio no Datafolha. Seja a favor de quem, contra quem, não interessa. Não confio. E ponto final. Se erram, nós vimos o que aconteceu nas eleições municipais, meu Deus. Se erram na véspera, ou até depois, no caso de pesquisas de boca de urna, vão acertar agora. Eles não têm responsabilidade nenhuma, eles estão jogando politicamente para desgastar o presidente, ponto final. Está mais do que na cara. Outra coisa é o Ciro Gomes. Eu acho que tudo que ele diz do Lula é verdade e tudo que o Lula diz sobre ele é verdade. Diga, Fiuza. Olha, o Ciro Gomes disse que o Lula é o maior corruptor da história e contratou o braço direito desse corruptor para fazer a campanha dele. Então, o Ciro Gomes fez um elogio ao Lula, não é isso? Ele admira o Lula por ser o maior corruptor da história, porque ele foi lá e contratou o João Santana, que não era só o marqueteiro, o inventor do Lula, não. O João Santana era um comparsa do assalto do Lula, foi preso por isso, fez delação sobre isso, confessou tudo. Um comparsa do maior assalto da história. O Ciro Gomes foi lá e contratou ele. Então, o Ciro Gomes considera, quer dizer, isso foi entendido errado. O Ciro Gomes fez um elogio ao Lula. O Lula é o maior corruptor da história e, por isso, eu estou indo contratar um comparsa dele, de roubo, de assalto. O dinheiro passava pelo João Santana. Usaram o marketing político para roubar. E o Ciro Gomes foi lá e contratou esse personagem que, além do roubo, ajudou muito o Lula a mentir como se precisasse, como também se o Ciro Gomes precisasse disso. Mas a revelação é essa. De fato, Lula, como o maior corruptor da história, ele indo lá contratar um comparsa, isso significa que o Ciro Gomes elogiou o Lula. Ele achou uma boa. Ele acha que o Lula é admirável por esta biografia. Diga, Zé. Ciro Gomes se considera ali um dos 6 candidatos de centro, né? E acha que esse eleitorado aí, ele é o mesmo. Dele, do Dória, do Huck, do Sérgio Moro. É um erro, primeiro. Não é o mesmo eleitorado, né? O Dória tem lá o seu público, o Huck tem lá o seu público. E depois, se houver aí
se eles não se candidatarem, eu acho que eles não serão candidatos, Huck e Moro e Dória, esses votos vão ou para Lula ou para Bolsonaro. E alguns poucos para o Ciro Gomes, é verdade. Então ele está, o Ciro Gomes está fazendo uma avaliação de que atacando o Lula ele ganharia votos do Bolsonaro, né? E acha que depois ele ganharia votos do centro. Mas eu acho incompatível. Esses votos do centro são do centro. Eles não vão para um lado e nem para outro, não. Eles são esses votos aí, tem uma fatia. E as últimas eleições demonstram que trata-se de uma fatia bem pequena nessa fatia do centro, mas ela decide para onde ele for. Mas essa decisão não é para o Ciro, é entre quem estiver no segundo turno. Esse voto vai junto no segundo turno. Agora, sobre o ex-presidente Lula e o Ciro Gomes, não é crível. Hoje, essa história de fazer discurso, de falar o que não pensa, isso não pega. Não combina o Lula falar mal, o Ciro Gomes falar mal do Lula hoje. Não combina, é uma coisa assim que não tem liga, ninguém acredita. Então é um discurso bobo e uma estratégia errada do João Santana, que conhece os segredos e as fragilidades de Lula e agora mudou de lado, mas nem tanto.